Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos aqui nesta tarde para falarmos do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que dele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Me sinto lisonjeado de ter esta oportunidade de estar aqui falando sobre aquilo que Deus tem feito, por onde nós temos andado. Andamos já em mais de 18 estados, em 724 cidades percorridas neste país, e é o primeiro estado que eu vejo isso acontecer. Já estivemos em muitos pronto-atendimentos, pronto-socorro, hospitais, e não tínhamos a liberdade que eu estou presenciando aqui no Acre. Quero parabenizar toda a organização, a doutora Claudiane, a Sara, todos que estão organizando isso aqui, porque isso aqui, dentre todos os lugares que eu já estive, é a primeira vez que eu vejo isso acontecer em um hospital. E quero parabenizar toda a organização, que vocês continuem com este afinco, a cantora, todos que estão aqui, porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, Deus sempre recompensa. Amém? Há uma recompensa de Deus para todos vocês que estão fazendo parte desta organização. Eu quero aqui convidar a igreja, aqueles que estão aqui, que trouxeram Bíblias, quem não trouxe pode acompanhar também, sentando perto de alguém que tem uma Bíblia, ou ouvindo, né? A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra. A palavra que eu quero transcorrer para todos que estão aqui se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e o seu não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Amém? Amém. Meus amados, estamos aqui diante do Evangelho de João. João escreve aqui sobre o Verbo de Deus. Quando nós observamos aqui dentro desta palavra, está uma metáfora apresentada aqui dentro da Bíblia sobre Cristo, sobre a existência e a pré-existência de Cristo desde o princípio. Quando a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, quando nós observamos a palavra Verbo, todos nós sabemos que tudo que foi feito pela palavra de Deus. Até então não existia coisa alguma, não existia nada neste mundo, mas pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas que não existiam vieram a existir. Então ele diz: no princípio era o Verbo. Quando aqui João está dizendo que no princípio ele era o Verbo, ele está dizendo que ele próprio foi quem fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele estava no princípio, Cristo
estava no princípio, quando a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra façamos está no plural. Então não tinha só um, tinha três, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ali estava Cristo, o Verbo, a palavra de Deus, que foi porque através de Cristo nós que não existíamos viemos a existir. E ele diz: e o Verbo estava com Deus. Quer dizer, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. Quando a Bíblia diz que o Verbo era Deus, então o próprio Verbo, a própria palavra, veio e fez todas as coisas. Todas as coisas foi feito por intermédio de Cristo. Cristo veio e estabeleceu todas as coisas. E aí de repente Deus observa no princípio aquilo que Deus preparou. Ele preparou algo de todas as coisas que ele preparou a obra-prima da criação de Deus, que foi o homem. Todas as coisas Deus ordenou pela sua palavra. Todas as coisas que não existiam vieram a existir através da palavra de Deus. Mas quando foi para fazer o homem, a única coisa que Deus fez com as suas próprias mãos, a Bíblia diz que Deus pega o barro, começa ali e começa a fazer o homem, e sopra o fôlego de vida nele, e ele se torna alma vivente. Então começa o processo agora. Deus destitui Lúcifer, porque Lúcifer chegou e disse: subirei ao trono de Deus, aos céus, e estabelecerei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. O Senhor expulsou ele, e agora Deus estabelece um plano através do homem para o adorá-lo. Deus estabelece ali Adão dentro daquele lugar para que Adão adorasse a Deus. Mas o inimigo usou de dissimulação, todos conhecem, sabem. O inimigo veio, interferiu e fez com que eles pecassem. E de repente agora, por causa do pecado, nós todos estávamos destituídos da glória de Deus. Destituídos fomos da glória de Deus. E Deus precisaria estabelecer um plano para trazer o homem de novo a Deus. O homem foi afastado de Deus porque o pecado afasta-nos de Deus. O pecado afasta o homem de Deus e afastou o homem de Deus. E Deus precisava trazer o homem de volta. Deus precisaria reconciliar o homem que havia perdido aquela intimidade que ele tinha com Deus. E de repente Deus começa a estabelecer planos. E dentre todos os planos que Deus estabelece desde o princípio, o inimigo vem fazendo de tudo para impedir. Porque quando Deus disse a Satanás que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás sabia que Deus jamais poderia mentir. Satanás sabia que Deus não mente, mas ele disse assim: eu vou investir contra todos que nascer. Todos que nascer daqui por diante eu vou acabar. E de repente ele começa a observar aqueles que vão nascendo. Nasce Abel e de repente ele observa as atitudes de Abel. A Bíblia diz que Abel era justo. Nasce Caim também, os dois irmãos estão ali entre eles. E de repente ele coloca o ódio dentro de Caim. Caim mata Abel. E a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava por justiça sobre a terra. E de repente o inimigo disse assim: esse aí não pode, porque um é assassino e outro morreu. Esse aí não pode vir contra mim. E desde então o inimigo começou a observar todos os nascimentos, todos que surgiam. E a Bíblia diz que surgiram muitos, todos pecados, todos que foram surgindo. E o inimigo começou então a dizer: ninguém pode contra mim. Não vou aceitar que o homem volte para Deus. Não vou aceitar que o homem venha estar com Deus como estava no princípio. Porque o homem estava com Deus no princípio e todos os dias ele poderia contemplar a Deus, podia conversar com Deus, mas por causa disso não podia eles conversar com Deus mais. E de repente precisava acontecer algo. E todos que vão surgindo, que Deus vai investindo neles, nenhum deles pôde trazer o homem de volta. Ele observa, quando todos vão nascendo, ele vai tentando impedir e todos vão pecando. E a Bíblia fala sobre Abraão, surge Abraão, mas Abraão peca, Abraão mentiu. Aí surge Isaac, Isaac também mentiu, peca. Vem Jacó, o nome dele já diz enganador, suplantador, aquele que engana. Nenhum desses poderia ser. Aparece Moisés, e ele vai e insiste em matar Moisés no início do seu nascimento.
Mas mesmo assim Moisés também comete um assassinato, mata um egípcio. E todos que vêm aparecendo, aparece aquele que seria talvez segundo o coração de Deus, que seria Davi, adultério e comete um assassinato também. E todos que vão surgindo não vão conseguindo desenvolver um plano que Deus tinha. Deus tinha um plano e Deus foi começando a observar todos aqueles. Quem é que pode estabelecer um plano para trazer um homem de volta para mim? Porque o homem distanciou de mim, o homem está distante de mim, nenhum deles podia. E de repente surge uma indagação em Isaías, surge uma indagação: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Porque todos que apareceram pecaram, todos têm pecados, nenhum deles pode, porque para poder fazer algo, acabar com o inimigo, não poderia ter pecado, não poderia cometer pecado, e todos que vinham aparecendo, vinham pecando. E de repente Deus pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? De repente os anjos se prontificam e disse ao Senhor: Deus, eu vou trazer um homem que volta. E o Senhor disse: não quero que sejam os anjos para trazer isso. Precisa alguém ir lá para poder mostrar para Satanás que Satanás acusava o homem diante de Deus, que o homem era pecador, que o homem não era digno de confiança. O inimigo, ele é acusador. E em todo o tempo ele acusava, dizendo assim: não adianta confiar, todos que o Senhor confiar, eu vou acabar com eles. E de repente agora Cristo se levanta e diz: eu vou descer lá na terra. O próprio Cristo, e diz assim: eu vou trazer o homem de volta. Ele, como Deus, se dispõe, e nos umbrais da eternidade, no calendário amorável de sua salvação, ele diz: eu irei trazer de volta aquele que o Senhor estabeleceu no princípio, que não tem mais condição de estar contigo, eu vou trazer. E Cristo vem, todos sabem o nascimento de Cristo. A Bíblia diz que foi um nascimento espiritual. O próprio Espírito Santo vem sobre Maria, envolve ela, e a sombra do Altíssimo está sobre ela, e ela concebe uma gravidez e nasce. Então aquele que viria esmagar a cabeça da serpente nasce agora. E de repente algo estava sendo estreitado. O inimigo viria a procurar o nascimento de todos os homens. De repente, quando Cristo nasce, escute bem isso aqui: os anjos do céu desceram na terra e disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Quando Lúcifer viu aquela quantidade de anjos, disse assim: este é aquele que viria, o prometido que o Senhor disse que enviaria para salvar. Nós vamos matar ele. E foram lá no rei Herodes, e foram tentar ir contra o rei, para o rei matar aquela criança. E o rei mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Todas as crianças que tivessem 2 anos para baixo era para morrer. O Senhor aparece para José e manda ele ir para o Egito, para que ele fosse preservado ali no Egito. E de repente agora o Senhor volta, e nós encontramos a Bíblia dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O próprio Verbo. Agora, antes de entrar aqui na mensagem para concluir, eu vou dizer algo importante para todos que estão aqui. Todos que estão aqui precisam compreender algumas coisas. Por que Deus, quando começa aqui no Evangelho de João, começa a dizer: ele é o Verbo, Cristo é o Verbo. Por que ele diz isso? Porque o verbo, ele dá sentido na frase. Uma frase sem o verbo, ela não tem sentido. A mesma coisa, se Cristo não estiver em nós, a nossa vida não tem sentido nenhum. A vida de muitos que está aqui não tem sentido mais. Você fala assim: minha vida não tem sentido, a minha vida parece que não tem um sentido. É porque está faltando o verbo da vida, dá um sentido próprio para ela. Você que não tem Cristo, você tem a oportunidade, a partir de agora, de aceitar Ele como Salvador, e a sua vida vai ter um sentido. Por isso que aqui no início de João ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Porque o Verbo
veio para dar sentido em todas as coisas da sua vida. A vida de muitos que estão aqui é uma vida sem sentido. A vida de muitos que estão nesses dias na sociedade é uma vida onde as pessoas estão entrando na prostituição, na promiscuidade, na avareza, no adultério, estupro, assalto, assassinato, e as pessoas estão procurando sentido e não têm encontrado. O sofrimento tem agido de forma exacerbada. As pessoas estão sofrendo, cada dia sofrendo mais, e só nós podemos evitar isso quando nós colocamos Cristo como verbo da nossa vida, para nos dar condições de nós viver, não uma vida precária, mas uma vida em Cristo, aonde nós podemos ser salvos. Agora eu vou falar um pouco, como que Cristo tinha que fazer para trazer-nos de volta. Cristo vem e estabelece o plano, ele vem e ele não poderia pecar, porque se Cristo pecasse, ele seria como os demais que apareceram em todas as épocas. A Bíblia diz, todos pecaram, e todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos tinham pecado, mas esse que aparece, o verbo, que enviado pelo próprio Deus, o próprio Deus, a Bíblia diz que ele não cometeu nenhum pecado, e a Bíblia diz que ele vem e faz a sua missão, começa a curar os enfermos, curar as pessoas enfermas, ajudar os pobres, oprimidos, ajudar aquelas pessoas que precisavam. Veio para isso, para uma missão de ajudar muitos, e ajudou muitos, curou paralíticos, paraplégicos, epiléticos, curou muitos enfermos, e deu ensinamentos para nós, deixou ensinamentos dentro da Bíblia, e agora ele precisaria passar por aquilo que seria algo difícil demais, que ele teria que passar para poder resgatar o homem. Era como se o inimigo tivesse com o poder e o domínio da vida do homem, e o inimigo não queria ouro nem prata. O inimigo ele queria sangue, tinha que sangue ser derramado. E Cristo diz, eu vou derramar meu sangue para trazer eles de volta. E de repente agora começa, diante de tudo que aconteceu, o Senhor dizendo sobre aquilo que ele estabeleceu, sobre o Evangelho, disse muitas coisas sobre o Evangelho. E agora o Senhor vai e entra no Monte das Oliveiras, olha para Jerusalém e profetiza. Ele diz assim, Jerusalém, mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes nos quis ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, e vós não me quiseste. A vossa casa ficará deserta até que digais, bendito é o que vem no nome do Senhor. E aí de repente ele diz essas palavras, olhando para Israel, e desce lá para o Getsemane, e lá ele começa a orar. E quando ele começa a orar, a Bíblia diz que o seu suor transforma-se em grandes gotas de sangue. E ele chega ao seu discípulo e diz assim, estou angustiado, estou na ânsia da morte, estou sentindo a ânsia da morte. Olhe um pouco aqui comigo, fique aqui um pouco orando comigo. E de repente ele se retirou para orar mais, e o suor dele transformava-se em sangue. E ele olhava para trás, os discípulos estavam dormindo. E aí ele chega e diz, acorde, vigiai, porque não sabem a hora que tudo vai acontecer. E ele olha para os discípulos na terceira vigília, e continua eles ainda dormindo. Enquanto isso ele estava ali, o suor dele transformando em sangue. Sabe por que o suor dele transformava em sangue? Porque ele, como Deus, ele sabia de tudo aquilo que ia acontecer com ele. Ele sabia como seria a sua morte. Ele sabia todo o sofrimento que ia vir depois daqueles instantes. Era como se ele estivesse contemplando tudo que ia acontecer com ele. E cada vez que ele orava mais, o seu suor se transformava em sangue. O sangue escorrendo. De repente, Judas Iscariotes vai, chega e entrega eles aos sacerdotes, Anás e Caifás. Sacerdotes, Anás e Caifás, leva ele a Pôncio Pilatos. E de repente, Pôncio Pilatos chega e diz assim, mas por que vocês acusam? Eu não vejo acusação contra ele, vocês estão acusando ele por quê? Não, porque ele disse que ser o rei dos judeus. Não, mas só por isso eu não vejo pecado nenhum sobre ele. O próprio Pôncio Pilatos disse, eu não vejo pecado. Mas os judeus disseram assim, nós queremos que ele morra, nós queremos que ele seja morto. Aí Pôncio Pilatos diz assim, eu lavo minhas mãos, porque o sangue deste justo não recairá sobre mim. Pilatos lava as mãos, entrega a eles, e eles fazem o primeiro traje, o primeiro escárnio. Eles vestiram Jesus de um manto púrpura,
Esse manto púrpura não era usado em rei, era usado em rainha. Vestiu ele de púrpura, um manto vermelho, vestiu ele. De repente começaram a açoitá-lo. Ele foi açoitado com uma zorrade. Zorrade é um chicote que tem sete pontas. Em cada ponta tem duas hastes, com chumbo e osso de carneiro. Cada vez que Cristo era açoitado, ele produzia no seu corpo 140 cortes. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. E de repente colocaram o patíbulo da cruz sobre os ombros dele. Segundo o historiador Flávio José, só o patíbulo da cruz, sem ser a parte transversal, só o patíbulo pesava 80 quilos. Colocaram sobre os ombros dele. Colocaram uma coroa de espinhos. Cada espinho, segundo o historiador Flávio José, tinha 5 centímetros. E aquele espinho começa a perfurar o crânio. Eles começam a açoitar, começam a bater. E de repente ele vai andando com aquilo nos ombros, com aquela cruz nos ombros, e por onde ele andava o povo escarnecia, ultrajava, dizia assim: tu não és um Deus? Por que tu não salva a ti mesmo? Tu não vieste salvar a todos, não consegue salvar a ti mesmo. E começavam a escarnecer dele. E de repente ele era açoitado. E o sangue escorrendo. Cada açoite produzia quantos cortes? 140 cortes no seu corpo. E o sangue dele foi escorrendo. Foi escorrendo. No percurso do Gólgota, ele vai indo. E de repente agora chega no lugar da crucificação. Ele tinha dado a opção, Pilatos: vocês querem que solta Jesus ou Barrabás? Na Páscoa tinha o costume de soltar um preso. E eles não viram a acusação contra Jesus. Deram a opção para que soltasse Barrabás. Mas os judeus disseram: não, crucifica Jesus e solta Barrabás. Barrabás era um criminoso. Soltaram Barrabás e crucificaram Jesus. Jesus vai no lugar da crucificação. Tem 2 assaltantes, um à direita e outro à esquerda. O assaltante que está ali está crucificado. E eles vão agora e começa o processo. Ele já vem sofrendo sangue escorrendo do corpo, sofrendo demais. Mas mesmo assim ele continua. Aí chega, crucificam ele, os pés, e crucificam as mãos. Só que a cruz naquela época era feito sobre medida. Barrabás era um homem maior. Quando crucificam Jesus, primeira vez bate o prego do lado de cá, do lado direito. E quando vai agora bater, o outro prego não encaixa. Então eles puxam ele até romper os nervos do ligamento do ombro, para que pudesse encaixar. Aí crucifica a parte dos braços, dos pés, e solta a cruz no buraco. O impacto parece que rasga tudo. E ele ali, sofrendo, e o sangue escorrendo da cruz, crucificado. Aí um assaltante chegou e disse assim: tu não és o Deus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro repreendeu: nós estamos aqui porque nós cometemos injustiça, mas esse não cometeu injustiça alguma. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. O Senhor disse para aquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ali naquele processo dele de sangue escorrendo, sangue, os pés tinham já sido pregados, as mãos pregadas, sofrendo. As pessoas encurvavam diante dele, insultavam, escarneciam, cuspiam nele, e ele mesmo assim ele estava ali. E diante daquilo tudo, o sofrimento dele, quando ele estava quase para morrer, veio um soldado, pegou a lança e transpassou no seu lado direito, saiu água e sangue. A ciência diz que foi porque transpassou o território, mas não foi porque o sangue que ele estava alcançando a igreja. Nós fomos alcançados pelo sangue de Cristo, e a água estava nos purificando as nossas iniquidades. Água e sangue, os 2 elementos que escorrem no último instante. E antes de Cristo dizer que está consumado, Deus olha para a situação e Deus pensa em destruir tudo. Deus olhou, viu o que estava acontecendo com o próprio Filho, viu o que os homens fez com ele, e ele pensou em destruir toda a terra. Mas quando ele pensa em destruir, a Bíblia diz que houve densas trevas, houve um tremor de terra, abalo sísmico, e de repente Cristo bradou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem.
Ali no mesmo instante, ali ele intercedeu por nós, para que nós tivéssemos sido perdoados pelos nossos pecados. E de repente agora ele diz: está consumado. Quando ele diz está consumado, ele então é levado ao sepulcro e tinha de cumprir a promessa. A chave da morte e do inferno estava na mão de Satanás. Ele desce às profundezas, toma a chave da morte e do inferno e esmaga a cabeça de Satanás, pisa na cabeça dele, depois ressuscita ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele ressuscitou, e todos nós agora temos acesso a Deus pelo sacrifício vicário de Cristo. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nenhum de nós poderíamos ter a salvação. Se nós temos a salvação em Cristo, foi porque Ele se entregou por completo. Ele se entregou por completo, e nós temos que nos entregar para Ele também por completo. Porque quando Ele estava ali, Ele entregou o seu corpo, o seu sangue, derramou, para que todos nós que estamos aqui pudéssemos ter a salvação. Aqui neste momento de oportunidade, você vai poder refletir sobre o sacrifício dele. Você vai refletir sobre o que ele sofreu, como foi o sofrimento dele. Mas ele sofreu para poder ajudar você a sair do sofrimento que você está agora. Porque tem dois sofrimentos que nós nos depararemos. O primeiro sofrimento é aqui que nós estamos. Mas tem um sofrimento que aqueles que não aceitam a Ele como Salvador, é o sofrimento eterno. É o sofrimento eterno de estar na condenação, de ir para o inferno. Então você está sofrendo agora, mas tem a oportunidade de, através de Cristo, o Senhor tirar este sofrimento seu. Você não vai sofrer mais como você sofreu. Mas se você não aceitar a Ele como Salvador, não vai ter justificativa, porque Ele já veio e morreu pelos nossos pecados. Não vai ter como você justificar diante de Deus: não, mas eu não tive a oportunidade. Teve oportunidade, está tendo oportunidade. Depois que nós passarmos daqui pela morte, a vida continua, mas a diferença é quando nós aceitamos a Ele como Salvador, nós estamos salvos na eternidade. Mas quem não aceita Ele como Salvador está condenado ao suplício eterno, ao inferno. Então a opção que vocês estão tendo aqui é única, de aceitar Ele como Salvador. Quando nós estamos aqui, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Deus está derramando o Espírito Santo dele aqui entre nós. E Deus diz assim que Ele vai alcançar almas que estão aqui, porque Ele veio para salvar. E se não fosse Ele, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse Ele aqui agora? O que seria de nós? Onde nós estaríamos? Nós estaríamos sem esperança, como muitos que estão sem esperança. Mas Ele veio para trazer esperança, e nesta tarde Ele está trazendo esperança para aqueles que não têm esperança. Nesta tarde Ele está falando com cada um dos que estão aqui: eu vim para te salvar. E a Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Hoje Deus quer te aliviar de tudo que está acontecendo. Hoje Deus quer te aliviar. Talvez você esteja aqui dizendo: mas o que é isso? Esta oportunidade aqui eu nunca vi em lugar nenhum, como eu disse no início da introdução. Esta oportunidade que está acontecendo aqui é porque Deus tem um propósito aqui dentro deste lugar. E muitas almas vai ser alcançadas. Muitas coisas vai acontecer aqui agora. O Senhor está me dizendo que pessoas que estão aqui vão se entregar a Cristo, porque Ele veio para salvar. E se você está distanciado de Deus, Deus vai te aproximar pelo Espírito Santo de Deus que veio e está aqui entre nós. Aleluia! Eu recebo a autoridade do eterno Deus para dizer que nesta tarde o Senhor está fazendo algo aqui. Coisas imensuráveis estão acontecendo neste lugar. Glória a Deus. Eu quero agora convidar todos que estão aqui, que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Você que entendeu a palavra, porque se chegar no dia do juízo, você não terá justificativa. Porque o sofrimento de Cristo foi muito grande, doutor. Sangue escorrendo. O sangue dele escorreu, ninguém suportaria aquilo ali, nem que nós suportaríamos. E Ele suportou tudo isso para nos conceder a salvação. Então, se alguém nesta tarde quer aceitar Jesus, se coloque de pé. E eu vou vir fazer uma oração
oração por você. Se você tiver alguém enfermo aqui, desencanado, nós vamos orar, porque Deus tem poder de curar os enfermos. Eu quero saber aqui entre nós, ou que estejam lá para trás, ou que estejam